Quinta-feira vai estar conosco aqui o pastor Mateus Soares, um homem de Deus, profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, vai estar conosco aqui ministrando a palavra de Deus. Então vem para cá, quinta-feira, vai ser para o seu crescimento. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Abacuque 3, 17. Você que tem uma Bíblia, está perto de alguém que não tem, se aproxima dessa pessoa, abençoa a vida dela aí, compartilhando a leitura. Isso. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Sobre lugares. Põe a Bíblia na cadeira. Deus vai te fazer andar acima da dor, acima do medo, acima da tribulação, acima do cansaço, acima do pensamento de desistência. Seu Deus vai te levantar. Bonito ver a igreja assim terça-feira, né? Coisa linda isso, meu Deus. Pai, o coração está cheio de alegria por aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Cada vez mais pessoas vindo à tua casa para serem transformados pela palavra que não pode voltar vazia, porque é palavra do Senhor, e palavra do Senhor produz a causa para a qual é enviada. Esse povo te ama, esse povo bendiz o teu santo nome, esse povo decidiu entregar a vida para o Senhor, esse povo decidiu ser diferente. Quem decide ser diferente tem sonhos diferentes, tem uma história diferente, e é por isso, meu Senhor, que estamos aqui em uma noite de terça-feira. Muitos, Senhor, eu sei que com o físico cansado, muitos, Senhor, desejosos de chegar em casa e poder descansar, mas dentro do coração brotou um desejo maior, que era vir à tua casa, buscar a tua face, adorar ao Senhor e ser sustentado pela tua palavra. A tua palavra, que é um alimento precioso, não falha, sustenta mesmo, alimenta mesmo, é um alimento descontaminado. Meu Senhor, obrigado por isso. Obrigado porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A voz que nós ouvimos é a voz que nos governa, e nós decidimos ouvir a voz do Senhor. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Abacuque viveu em um tempo de uma crise terrível, uma crise tremenda. Quando o justo governa, o povo prospera. Isso fica claro na Bíblia. Mas quando o ímpio é quem faz isso, o povo sofre. E na época de Abacuque, quem estava reinando era Manassés. Qual o nome dele? Pensa em um bicho ruim, pensa em um camarada terrível. Era Manassés. Manassés era perverso. Manassés, ele sentia prazer em se levantar contra Deus. Olha, ele sentia prazer em desafiar a soberania de Deus e o poderio de Deus. Manassés é aquele tipo de pessoa que decide fazer tudo errado. Manassés é aquele tipo de pessoa que levanta a cabeça, pensa que pode tudo, pensa que manda em todo mundo, pensa que tem um controle de tudo, e o povo que se lasque. Ele não estava nem aí para o povo, ele queria mostrar o seu poder e a sua força, e ele usava para isso de sua perversidade. Ele maltratava o povo. Os que tinham menos recursos na época de Manassés estavam sendo pisados, humilhados. Manassés decide levantar altares a outros deuses. Ele leva o povo, que era povo de Deus, a levantar altares a outros deuses. Um dos deuses que Manassés vai adorar é Moloque. A imagem de Moloque tinha um buraco na sua barriga, que era um altar, e ali eram apresentadas crianças em sacrifícios.
Só para você ter uma ideia da perversidade de Manassés, ele apresentava crianças em sacrifícios a Moloque. E se você está espantado com a crueldade dele, ele apresentou 2 filhos dele em sacrifícios a Moloque. Ele matou 2 filhos e entregou no altar de Moloque. O bicho era ruim, era uma pessoa perversa, pessoa maldosa. Ele tinha prazer em fazer o mal. E nessa época em que ele está governando, a crise tomou conta de tudo. O povo sofria, o povo gemia, o povo chorava, o povo gritava por socorro e não aparecia socorro. E é nessa época que Deus vai levantar Abacuque. Mas Abacuque vai se colocar diante de Deus. Se você for ler o capítulo 1, você vai ver que Abacuque vai falar com Deus e ele vai dizer: até quando clamarei e os meus olhos vão continuar vendo tudo isso, Deus? Até quando? Então, se Abacuque está dizendo até quando clamarei, isso me faz entender que ele já está clamando há bastante tempo. Esse dia não foi o primeiro dia que ele ora. Não é naquele momento que ele vai se dar conta do que está acontecendo e pensa: eu vou orar. Não, ele já vem clamando há um tempo, ele já vem pedindo socorro a Deus há um tempo. Mas o fato de ele já estar clamando a Deus há um tempo ainda não estava mudando a realidade que ele estava vendo. Ele está clamando a Deus, mas os olhos dele continuam vendo a maldade. Ele está clamando a Deus, mas a crise continua. Ele clama a Deus, mas as coisas ao redor dele parecem que permanecem do mesmo jeito, se não pioram. Ele está clamando e quem clama e não vê mudança tem a impressão de que não está adiantando clamar. Quem clama, quem pede socorro a Deus, quem ora e já vem de muito tempo orando, e quando olha para a situação à sua volta, percebe que a situação continua a mesma, pode chegar à seguinte conclusão: eu estou clamando e Deus não está ouvindo. Ou eu estou clamando, Deus está ouvindo, mas não quer fazer. Muitas pessoas pensam isso quando clamam e não estão vendo a situação mudar. E ele clamava, até que no capítulo 1 ele rasga o coração e diz: até quando? Até quando? Mas no meio daquele clamor, no meio daquela fala dele com Deus, e ele não está se revoltando contra Deus, ele está se revoltando contra a situação. Ele não aguenta mais ver o que ele está vendo, ele não aguenta mais assistir o sofrimento daquele povo. E por isso ele rasga o coração diante de Deus, porque ele tem certeza de que Deus tem poder para mudar a situação. E quando eu sei que Deus tem poder para mudar a situação, eu clamo a Deus, sim ou não? Então pergunta para o teu irmão: por que não clamou ainda? Você acabou de dizer que sabe que Deus tem poder para mudar a situação, e quem sabe disso clama. Então por que você não clamou? O que falta? Incentivo, impulso, o que falta? Piorar a situação, o que falta? Doer um pouco mais? Abacuque está clamando, mas ele não está tendo resposta, mas ele está clamando. Mas a situação não está mudando, mas ele está clamando. Eu não posso parar de clamar simplesmente porque eu ainda não obtive resposta. Eu só vou parar de clamar quando algo eu ver acontecer. Eu só vou parar de clamar quando Deus falar comigo. Eu não vou parar de clamar só porque eu olhei e aparentemente não deu jeito. Se eu olhei e aparentemente não resolveu nada, não é para que eu pare, é para que eu continue. Eu preciso perseverar, eu preciso continuar, porque a situação pode até não ter mudado ainda, mas eu tenho uma certeza no meu coração: o poder de Deus não mudou, o poder de Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo soberano, e esse Deus não está com o ouvido fechado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Manassés governando, o povo perecendo, Abacuque clamando e nada mudando. E aquilo poderia levá-lo à desistência. Tem gente que desiste fácil, ainda mais na nossa geração. Porque na nossa geração as pessoas querem as coisas com uma velocidade muito grande. Na nossa geração as pessoas pedem agora e já querem obter resposta imediata. Mas quem estabelece o tempo não é o teu amigo que disse: olha, essa semana vai acontecer. Quem estabelece o tempo é o Deus Todo-Poderoso. Existem momentos em nossa vida que a gente pede algo a Deus e a gente diz: meu Deus, está demorando. Mas peraí, quem foi que estabeleceu o tempo? Você diz que está demorando com base em quem? No relógio de quem? Porque quando a gente diz que está demorando, a gente está falando isso com base no nosso relógio e no tempo que nós estamos imaginando. Mas Deus não disse a hora que vai fazer.
Se Deus não disse a hora que vai fazer, então como é que eu posso dizer que está demorando? Não está demorando, visto que eu não sei quando que Ele vai fazer. Então o que eu preciso fazer? Continuar clamando, continuar. Aos olhos humanos pode estar demorando, mas continua. No nosso tempo, no nosso cronômetro, no nosso relógio, pode ser que já tenha passado muito tempo, mas continua clamando, porque no tempo dele, Ele vai transformar a situação. E vou dizer uma coisa: enquanto Ele não transforma a situação, Ele transforma você para suportar a situação. Então não diga que Deus não está fazendo nada. Talvez Deus não esteja fazendo aquilo que você queria que Ele fizesse, mas Deus está trabalhando em você antes de trabalhar nisso que está do lado de fora. É o que vai acontecer com Abacuque. Até quando? Até quando clamarei? Até quando clamareis? Mas de repente ele diz assim: olha, vou me colocar na torre de vigília e esperar o que o Senhor falará comigo. Que Abacuque está dizendo o seguinte: até quando, Senhor? Até quando? Então essa oração, até quando, a impressão que a gente tem é que ele está movido pela dor, pelo desespero ou pela ansiedade. Mas chega um momento que Abacuque mesmo vai dizer: eu vou vencer essa ansiedade, eu vou vencer essa ansiedade, e eu vou parar para ouvir a voz de Deus. Ei, no meio dessa tempestade, Deus quer falar contigo. No meio desse deserto, Deus quer falar contigo. O vento pode estar soprando e soprando muito forte, mas no meio desse vento, aquieta a tua alma, para que você consiga ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, porque o coração está falando rápido demais. Tem gente que não consegue ouvir a voz de Deus, porque os pensamentos estão demasiadamente acelerados. Não consegue parar, não consegue nem dormir direito. Rola de um lado para o outro, e a preocupação com um problema tem consumido você, tem roubado a tua paz, tem roubado a sua alegria. Mas o meu Senhor está dizendo para você nessa noite: para ouvir a minha voz, para ouvir a minha voz. Que bom que você veio para esse culto hoje, porque aqui dentro, forçosamente, você tem que parar para ouvir a voz do Senhor. Quem sabe se você não estivesse aqui dentro agora, você estaria movimentando a sua boca reclamando da vida, movimentando a sua boca se lamentando com alguém. Você não teria parado para ouvir o que Deus tem a dizer. Que bom que você parou. Então eu posso dizer que esse culto é uma vírgula. Como assim, apóstolo? Sim, Deus fará desse culto uma vírgula. E o que é a vírgula na nossa língua portuguesa? É uma pausa para respiração. Você vai falando, mas você tem que respirar. E essa vírgula é uma pausa para você respirar. Estou entendendo? Não, apóstolo, esse culto é uma vírgula na sua vida. Ah, mas é só uma vírgula, irmão. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer numa vírgula. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer num instante que você para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz assim, ó: o choro pode durar uma noite, vírgula, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas não tem ponto final, tem uma vírgula. E depois da vírgula tudo muda. Então diga comigo: depois da vírgula tudo muda. Lá em Jeremias capítulo 18, ele está fazendo o vaso. Aí a Bíblia diz que o vaso cai da mão dele e se quebra. E a Bíblia vai dizer em Jeremias 18: e como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, vírgula, tornou a fazer dele um vaso novo. Antes da vírgula é um vaso quebrado. Depois da vírgula é um vaso novo. Antes da vírgula é noite de tristeza. Depois da vírgula é manhã de alegria. Você está entendendo? Então o culto de hoje é uma vírgula na sua história, é uma vírgula na sua família, é uma vírgula no seu casamento, é uma vírgula no seu emocional. Você chegou aqui hoje com uma angústia no coração, vírgula, mas vai sair daqui celebrando a felicidade que virá de Deus. Bem-vindo à vírgula. Me colocarei na torre de vigília para ouvir o que o Senhor vai falar comigo. E Ele vai.
E quando ele se coloca na posição para Deus falar com ele, que entenda uma coisa, Deus não vai falar com você de qualquer modo, de qualquer lugar. Para que você consiga ouvir a voz de Deus, você precisa estar na posição que ele quer. Você está entendendo? Abacuque não ouviria a voz de Deus onde ele estava. Ele chega ao seguinte entendimento: preciso me colocar na posição correta e com a atitude correta para conseguir ouvir a voz dele. Eu vou ficar em silêncio para que ele fale. Eu vou posicionar-me para que eu consiga ouvi-lo. Você está entendendo? Não é do jeito que você quer, na hora que você quer, no meio da sua tribulação, não. Para ouvir o que Deus quer te falar. Desliga esse telefone para ouvir o que Deus quer te falar. Para de olhar no WhatsApp enquanto eu prego, porque senão você não vai ouvir o que Deus quer te falar. Aprenda a vencer a ansiedade, aguardando o que Deus tem para te dizer. Porque tem gente que está aqui dentro, mas preocupado com a mensagem do WhatsApp que tem que receber para resolver aquele problema amanhã, porque se não receber aquela mensagem, como é que vai resolver o problema amanhã? Ei, você vai infartar desse jeito. Você quer ir para a glória logo? Se é que sua vida está preparada para isso, calma. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, calma. Agora me diz aqui, como ter calma nessa situação de Abacuque? Ele está olhando para a volta dele, está o caos lá, sofrimento, tudo quanto é lado. E aí, como ter calma? Como que ele vai ficar tranquilo se a volta dele está tudo dando errado? E aí, vou me tranquilizar como? Como? Você está entendendo que tem hora que você precisa ir para um cantinho com Deus? Você está entendendo? Está entendendo que tem hora que você precisa se separar de todo mundo e ficar a sós com Deus? Porque senão as muitas vozes à sua volta vão acabar confundindo você. Abacuque estava no meio do povo, e no meio do povo está gente chorando de um lado, gente gritando do outro, gente reclamando da vida atrás dele, gente pedindo ajuda a ele na frente. Só que chega uma hora que ele diz, eu vou ter que sair daqui. Ele vai para um lugar onde ele vai ficar sozinho. Ele vai ficar, porque se ele ficasse no meio do povo, ele não ia conseguir o que Deus queria dizer para ele. Tem hora que você precisa sair do meio do bolo, para que você consiga ouvir o que só Deus pode te dizer. E quando ele vai se posicionar para ouvir o que Deus tem a dizer a ele, ele ouve Deus dizer assim, ó, Abacuque, calma, o meu justo viverá pela... Abacuque estava vivendo uma crise. O povo estava vivendo uma crise. E para Abacuque vencer aquela crise, olha o que Deus vai dizer para ele: o meu justo viverá pela fé. Se você for dar ouvido a tudo aquilo que te dizem, você não vai conseguir ter paz no seu coração. Se você der ouvido por muitas vezes a voz do seu próprio coração, você não vai ter cabeça para resolver os problemas. Porque tem hora que a gente não tem cabeça para tomar decisão, não tem cabeça para resolver problema, porque a nossa mente está tomada demais por preocupações. Tem hora que a melhor coisa que a gente tem a fazer é não fazer nada. Aposto o senhor que prega tanto sobre atitude. Descansar em Deus também é uma atitude. Ter paciência para ouvir o que Deus tem a dizer também é tomar uma atitude. Vou dizer uma coisa, uma atitude muito difícil dos irmãos tomarem. Porque na hora do problema a gente quer resolver do nosso jeito, a gente fica preocupado demais, a gente fica ansioso demais. A impressão que a gente tem que parar um pouco para ouvir a voz de Deus é perder tempo que eu poderia estar fazendo alguma coisa para tentar resolver. Ei, ficar em casa de braço cruzado assistindo televisão é pura perda de tempo. Mas dobrar o joelho e entrar em oração é ganhar estratégia para resolver o que sozinho você não conseguiria resolver. Eu vou me posicionar, eu vou ouvir o que Deus vai falar comigo. E ele ouve, e Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, entenda uma coisa, a situação do lado de fora continuava a mesma coisa, mas dentro dele a situação era diferente. Antes de Deus mudar do lado de fora, Deus vai mudar dentro de você. Porque se não mudar dentro de você, você não vai conseguir resolver do lado de fora. Com
a cabeça quente, você não vai conseguir ter paz no seu casamento. Vocês não vão se entender. Se vocês tentarem resolver, um acusando o outro, não vai conseguir resolver. De cabeça quente, ninguém resolve o problema. Tem hora que a melhor coisa que você faz é dar uma saidinha de dentro de casa e buscar o Senhor, orar, para depois voltar com a cabeça fresca para resolver. Tem situações que acontecem no seu dia, quem sabe uma afronta, quem sabe alguém que lançou uma palavra dura para você, que se você for responder na hora, você vai responder o que não deve, no momento que não convém, e vai se arrepender depois. Então a melhor coisa naquela hora é dar um passo para trás, sair de perto, buscar o Senhor, tranquilizar o coração, tranquilizar a mente, para depois voltar e falar a palavra que Deus quer que você fale. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Como vencer as crises então? Que Abacuque vence. A crise está acontecendo lá de fora, mas a crise que acontece lá de fora já não tem mais domínio sobre o lado de dentro. Irmão, não pense você que a gente vai sair daqui desse culto hoje e todos os problemas do Brasil vão estar resolvidos, que não vão estar. Não pense você que a gente vai sair daqui hoje e todas as ruas de Campos vão estar sem buraco, todos os hospitais vão estar com os suprimentos necessários, não vai faltar vaga no hospital. Isso não é verdade. A gente não vai sair daqui desse culto hoje e quando você passar no caixa eletrônico, alguém depositou 50 mil reais na sua conta para você pagar as suas dívidas. Isso não vai acontecer. Mas o fato dessas coisas não mudarem lá fora ainda, não quer dizer que você tenha que continuar vivendo estressado, preocupado, desanimado e até mesmo pensando que não tem mais jeito. Tem jeito sim. E Deus vai começar essa transformação de dentro para fora. Quem me entende, diga amém. Abacuque estava diante do caos, mas depois de ouvir a voz de Deus, a gente lê o que leu aqui nessa noite. Ainda que a figueira não, eu vou ler de novo, ó. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto das vides, por aí vai. Tem um ainda que nessa história. Abacuque ainda está vivendo um ainda que. Abacuque ainda está diante da situação piorar. Que isso? Ainda, ele ainda está admitindo a possibilidade da situação continuar ruim ou até piorar. Ainda que. Não adianta, irmão. Não adianta você sair daqui pensando o seguinte: olha, eu vou sair daqui, o Brasil já trocou de presidente, a economia voltou ao normal, a prefeitura está uma bênção, o governo do estado vai pagar em dia. Não é assim. Mas ainda que o Brasil esteja em crise, o reino de Deus não está. Ainda que falte leito dentro dos hospitais, no colo do Pai tem lugar para você. Ainda que falte caráter nos governantes, o meu Deus é imutável, o meu Deus não muda, não abandona, não rejeita, não lança fora, não desiste. O nosso Deus permanece fiel. Ainda que alguém tenha decepcionado você, esse Deus está aqui para te abraçar e para te dizer: ainda que tudo lá fora esteja virado, na sua vida você pode viver algo diferente. Ainda que Abacuque ainda está vivendo o período do ainda que. Só que o mesmo Abacuque que vai dizer ainda que, ele também vai dizer todavia. Pode até ter um ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, não haja vaca, não haja ovelha, ou seja, a economia esteja por água abaixo. Ainda que falte muita coisa, ainda que. Mas tem um todavia no texto. Todavia, eu me alegrarei no. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que a situação não tenha mudado, ainda que a crise esteja grande, eu sei que Deus está comigo. Deus
Deus está comigo. Bata no seu peito e diga para você mesmo, aquieta coração, Deus está comigo. Começa a pregar para você agora e diga, Deus está comigo, Deus está comigo. Entenda uma coisa, Abacuque não está delirando, Abacuque não está fingindo que não tem problema. Não é fingir que não tem problema, querido. Não é dizer que está tudo bem quando na verdade não está. Não é dizer que não, que é isso aí não é nada não. O problema era grande e era grave sim. Abacuque está admitindo o problema. Ele está admitindo a existência da crise. Ele não está fazendo igual muito crente diz, não, só vitória, só vitória, só vitória. Não é só vitória. Abacuque está dizendo, olha, ainda que figueira não floresça, mas a fruta da vide, produto da oliveira minta. Ou seja, Abacuque não está fugindo da realidade. Ele está olhando para a realidade, mas ele também está olhando agora para Deus. O grande problema nosso é que por muitas vezes o estresse pode tomar conta da gente, a preocupação pode tomar conta da gente, porque os nossos olhos só estão no problema. Enquanto os olhos de Abacuque só estão no problema, Abacuque está dizendo, até quando? Até quando? Até quando? Não aguento mais, até quando? Mas quando Abacuque vai ficar sós com Deus e que vai olhar para Deus, ele vai dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como da coça, e me fará andar em lugares altos. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou andar acima do medo, acima da dor, acima dessa crise, porque o meu Deus está comigo. Bata no peito mais uma vez e diga, Deus está comigo. Ele não está dizendo, não existe mais problema, não, ele está dizendo, problema existe. Abacuque está reconhecendo, existe o problema, só que tem um detalhe, existe um Deus que é maior do que Engraçado que você, quem sabe, tem até esse adesivo no seu carro. Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Mas quando o problema acontece, você esquece. Quando o problema acontece, parece que essa certeza é tirada de você e você não consegue viver aquilo que você já sabe. Porque eu não vim pregar coisas que você não sabe hoje, tá vendo? Você já sabe o que eu disse. O que eu disse é que hoje não é novidade para você. O que eu disse é que hoje você já sabia. Você já sabia que Deus é maior do que o seu problema, sim ou não? Você já sabia que Deus não abandona, sim ou não? Então por que você estava tão mal? Então por que você perdeu o dia de hoje mergulhado no estresse, na preocupação, na dor e na tristeza? Por quê? Se você já sabia que Deus é maior do que o seu problema. É porque tem uma hora que mesmo a gente sabendo, a gente precisa parar para sentir a presença dele e para ouvir ele falar conosco mais uma vez. Deixa Deus falar contigo hoje. Eu sei que a sua correria é grande, mas deixa Deus falar contigo. Eu estava conversando com os líderes de grupo de adoção, conversando com eles sobre como montar o dia. Tem pessoas que pegam a parte da manhã e fazem tudo aquilo que gostam de fazer e deixam os problemas, os pepinos, para resolver à tarde. Aí à tarde, naturalmente, você está mais cansado. Está cansado de problemas, vai ficar mais ainda. E quando chegar dentro da sua casa, você vai ter mais problemas, porque você vai estar cansado e estressado. E quem está lá dentro vai acabar sofrendo a consequência. Amanhã, talvez você tenha problemas para resolver. Acorda, fica 15 minutos em oração. Depois sai de casa, não para fazer o que você gosta. Sai de casa logo para resolver os problemas. Sai de casa e começa a eliminar logo os problemas. Mas aposto, se eu não tiver força, entre um problema e outro, faça alguma coisa boa. Resolveu o primeiro problema? Vai tomar um cafezinho, vai comer um pãozinho de queijo, vai relaxar um pouco, vai fazer uma coisa que você goste. Aquilo vai recarregar suas baterias para você enfrentar o outro problema. Você está entendendo? Porque senão você não aguenta. Você já reparou que cada vez pessoas mais jovens estão tendo AVC? Acidente vascular cerebral? E por que você acha que é? Não, porque a salsicha tem conservante. Para aí, irmão.
Meu avô comia salsicha em lata também, tinha conservante, ele não teve um AVC. Não é por causa do conservante da salsicha, não. É por causa do pensamento acelerado. É porque você está tomado de preocupações. E cada vez mais a gente tem preocupações. E cada vez mais nós somos tomados pelas dificuldades do dia a dia. E se a gente não souber organizar o nosso dia, a gente vai ficar gritando como Abacuque no capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando? Por que isso está acontecendo? Por que isso foi acontecer comigo? Até quando, Senhor? Eu preciso ter o intervalo que Abacuque teve para se colocar na torre de vigília e dizer: agora eu não vou gritar até quando? Agora eu só vou dizer: Deus, fala comigo. Abacuque, no meio do caos, consegue discernir: peraí, o caos está grande, mas existe um Deus. Existe um Deus. Se ele ainda não fez, deve ter algum propósito nisso. Então eu vou ouvir a voz dele. E quando ele vai ouvir a voz de Deus, Deus vai dizer para ele: meu filho, eu estou cuidando de você. O justo viverá pela fé. No meio dessa luta, Deus quer cuidar de você. No meio da crise, Deus quer te pegar no colo. No meio da crise, Deus quer acariciar a sua cabeça. No meio da crise, Deus quer te fazer um cafuné. Tá doido, apóstolo? Não tô não. Deus quer colocar um bálsamo no seu coração. Deus quer trazer paz para o seu coração. Você está entendendo? No meio da dificuldade, Deus pode te dar descanso. Portanto, ainda que o problema eu sei que existe, mas a mudança não foi do lado de fora, a mudança foi do lado de dentro. Irmão, se você sair daqui hoje mudado do lado de dentro, muita coisa do lado de fora vai mudar na sua vida. Você vai olhar para algumas situações e vai perceber uma saída para elas que você não estava percebendo antes. Você vai encontrar soluções para problemas que você já vem buscando solução há muito tempo, mas até hoje não conseguiu encontrar. Por quê? Porque está tomado de estresse e preocupação. Já viu aquela situação que a gente perde às vezes algum objeto dentro de casa? A gente, por exemplo, perdi uma caneta. Aí você roda tudo procurando uma caneta, e roda e abre a gaveta, e está estressado e precisa da caneta e não acha a caneta. Aí de repente, quando você menos espera, quando você não estava nem procurando a caneta, você abre a gaveta, olha a caneta onde estava. Naquela hora do estresse, você abriu aquela gaveta, a caneta estava ali, só que você não viu. Por quê? Quando a gente está tomado de preocupação, a gente não enxerga a solução do problema. A gente precisa estar em paz. Mas como eu vou estar em paz no meio da crise? Buscando a Deus, ouvindo a voz de Deus. Pode até ter na sua vida um ainda que, mas com certeza vai ter um todavia de Deus para a sua existência. Ainda que você esteja desempregado, todavia Deus vai te sustentar. Ainda que a sua família não esteja aqui dentro, todavia você e a sua casa servirão ao Senhor. Ainda que a crise esteja muito grande, todavia o meu Deus não vai desamparar o justo. Eu nunca vi o justo ser desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. O problema existe. Eu não estou querendo mexer com o emocional de vocês para fazer com que vocês se esqueçam do problema, não. O problema existe, mas eu quero chamar os senhores a se lembrar de algo que vocês já sabem. O problema existe, mas Deus também existe, está acima da dor, acima desse problema, tem um trono posto, ele está sentado no trono e ainda tem o controle de tudo. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Entenda uma coisa, grave isso, leve isso para a sua vida. Eu sei que é difícil, mas você tem que lutar para conseguir. Você não pode deixar os seus sentimentos influenciarem a sua fé. Você tem que deixar, fazer com que a sua fé influencie os seus sentimentos. Tem pessoas que quando estão tomados pela dor, deixa a dor influenciar a fé, perde a fé. Perde a fé por causa dos problemas, perde a fé por causa da preocupação. Está tão preocupado, quem sabe, com alguma coisa profissional, ou até na saúde mesmo, que também preocupa muita gente. Está tão preocupado com aquilo, que essa preocupação está influenciando a sua fé. Você não tem mais fé, não ora como orava antes,
não adora como adorava antes, não lê a Bíblia como orava antes. Você deixou o seu sentimento influenciar a sua fé. Mas tem que ser o contrário, irmão. É a fé que tem que influenciar o que eu sinto, e não o que eu sinto influenciar a minha fé. Se você está tomado de preocupação, a sua fé tem que fazer com que essa preocupação seja vencida, e no lugar dela tenha a certeza de que Deus está contigo. Você não pode ser empurrado pelos problemas, você tem que ser direcionado pela fé. Você não pode ficar de braço cruzado, parado, sentado, chorando, lamentando a vida, porque desse jeito a sua fé todo dia só vai diminuindo. Você precisa reagir, você precisa despertar a fé, você precisa se levantar e dizer: ainda que eu não esteja vendo uma saída, eu sei que Deus não me desamparou. Pergunta para o teu irmão: está difícil? Se você olhar para o que está acontecendo no país, você não tem como se alegrar, não é verdade? Quem sabe, se você olhar para o que está acontecendo na sua casa hoje, você que está enfrentando um problema, você olhando para a sua casa, você não consiga se alegrar. Você olha para a sua vida profissional, você que está desempregado, você olha para a sua vida profissional, sem emprego, com contas a pagar, aí você olha para isso e você não consegue se alegrar. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Já que olhar para essas coisas não vai trazer alegria para o seu coração, olha na posição certa hoje. Vamos olhar para Deus. Pergunta para o teu irmão aí, ó, vamos olhar para Deus. Se você olhar para Deus, se você buscar a Deus, se você colocar essa dor para fora através de uma oração, a paz que excede a todo entendimento vai chegar no seu coração. Olha como que Abacuque venceu a crise. Primeira coisa, ele vence a crise declarando a sua confiança em Deus. Você está entendendo? Então, ao invés de abrir a sua boca para murmurar, está na hora de você declarar a sua confiança em Deus. A situação pode estar difícil para você, mas abra a sua boca a partir de hoje para dizer: Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Porque quando a gente afirma isso, eu confio em Deus, essa afirmação também acrescenta-nos a fé. Começa a mudar coisas dentro de nós, começa a mudar coisas aqui dentro, começa a mudar situações aqui dentro. Então você precisa dizer isso: Pai, eu confio no Senhor. Antes de dormir, meu irmão, antes de você dormir, tem pessoas que vão deitar e estão tomadas pela preocupação, aí pega no sono pensando em como resolver o problema, mas sem achar uma solução. Ei, pensa no problema, pensa assim, mas antes de dormir, durma dizendo: eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Aí você vai conseguir dormir, e quem sabe pela manhã você já vai acordar com uma direção de Deus para resolver aquela situação. Então a primeira coisa que ele faz no meio da crise, para vencer a crise, é declarar a sua confiança em Deus. E a segunda coisa que ele faz, na verdade, está junto à primeira coisa: ele vai cantar em tempos de dor. Quem canta os seus males? Quem canta os seus males? Imagina cantar um hino de adoração. Se desde quando você não era convertido você já declarava que quem canta seus males espanta, imagina cantar: não há Deus maior, não há Deus melhor. Canta, vai. Não há Deus tão grande como quem? Como nosso Deus. De novo, vai. Não há Deus maior. Aleluia, canta. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como quem? Criou o céu, criou
terra. Canta, vai. Criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo formou. Cantei errado. Tudo formou. Adore, vai. Pra quê? Agora pensa de novo no seu problema. Comece a entender que a sua percepção sobre o seu problema começa a ser diferente. O seu problema passa a não parecer tão grande mais. Que grande mesmo é o nosso Deus. Fique em pé comigo, fica. Você vai vencer no meio dessa crise. No meio do caos, você vai triunfar. No meio da dor, você vai se levantar. No meio da dificuldade, você vai andar de cabeça erguida. E quem olhar para você vai perguntar: conseguiu resolver o problema? E você talvez possa dizer: ainda não, mas eu sei que Deus está comigo. Ainda não, mas eu sei que a hora certa vai chegar. Você está entendendo? Adore a Ele, fale com Ele, diga para Ele: Deus, eu confio no Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Vamos adorar. Oh Deus, não há Deus melhor. Eu quebro os músicos. Não há Deus tão grande como Ele, como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Aleluia. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, Para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu louvor. no meio da crise, declare sua confiança em Deus. Aquilo que você sente vai começar a mudar. Não deixe aquilo que você sente mudar a sua fé. A sua fé tem que influenciar o seu sentimento. O seu coração tem que ser influenciado pela sua fé. E fé sem obra é morta. Tome atitudes de fé. Não cruze os braços. Tome atitudes de fé. No meio da crise, adore a Ele. Declare a sua confiança nele e adore a Ele. Porque aí, querido, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que tudo esteja em crise, todavia, você e eu nos alegraremos no Senhor. Exultaremos o Deus da nossa salvação. Jeová, o Senhor, é a nossa força e nos fará os nossos pés como da corça e nos fará andar sobre lugares altos. Deus quer te levar mais alto hoje. Deus quer te levar mais alto hoje, acima do seu medo, acima da preocupação. Vem! Criou o céu, criou a terra. Oh Santo, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo tomou para o seu louvor, para o seu
que você estava sem força? Porque você estava olhando exageradamente para o problema. Não estou dizendo que você não deve olhar para ele, não, você não pode negar a existência dele. Mas você estava olhando exageradamente para o problema. E quando você olha exageradamente para o problema, você fica sem forças para levantar a sua cabeça e olhar para Deus. Porque a preocupação te consome, o medo mina a sua força. Você fica tomado de dor, de angústia, aí não consegue olhar para Deus. Deus continua no trono, irmão. O que eu preguei aqui hoje não é novidade para nenhum de vocês, mas tem hora que a gente precisa levar um sacode e ouvir coisas até que a gente já ouviu, mas que a gente naquele momento da dor não está conseguindo lembrar, não está conseguindo recordar disso e reagir, tomar uma atitude diferente. Como é que chegou o seu coração aqui hoje, hein? Influenciado pelo quê? Pela preocupação, pelo medo, pela dor. Quem sabe chegou aqui hoje com a fé lá embaixo. Chegou aqui hoje, não conseguiu nem orar. Estava esperando o culto terminar para pedir para eu orar por você. Irmão, eu vou orar por você sem problema nenhum, mas você precisa orar por você. A Bíblia diz que em tudo as nossas necessidades devem ser conhecidas do Senhor através de orações e súplicas. Tiago fala isso. Você precisa orar. Você precisa orar. Até porque você vai pedir para que eu ore por você, mas eu não sei tudo que está acontecendo contigo. Agora você sabe tudo que está acontecendo. E quando você for orar, conta tudo para Deus. Conta tudo para Deus. Sabe? Olha para o seu irmão e faz o papel de Pops aqui do Chaves. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, ó: ah, conta tudo para o seu pai. Ah, conta tudo para o seu pai, Kiko. Conta tudo para o seu pai. Conta tudo para ele. Conta essa dor. Conta, tá com medo de quê? Conta para ele qual é o seu medo. Tá preocupado com o quê? Fala para ele. Fala para ele. Mas ele sabe, mas ele quer te ouvir. Você não fala para que Deus passe a saber. Quando a gente fala, é como se naquele momento a gente passasse a saber que Deus sabe. Que Deus já sabe tudo. Então conta para Deus. Quando você conta para Deus, você está tirando do seu coração e está colocando na mão daquele que tudo pode. Levanta a sua mão. Então no meio da crise, declare a sua confiança em Deus. No meio da crise, adore a Deus. Pai, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso é confiança. Ainda que o inimigo acampe a nossa volta, nós vamos levar os nossos olhos aos montes. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda que os inimigos se levantem contra mim, todavia eu vou pôr a minha esperança no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está conosco. Pai, dá essa certeza para essa pessoa também, e que essa pessoa nessa noite, a partir desse momento, ao invés de perceber apenas o tamanho do problema, comece a perceber a grandeza do Deus que está nesse lugar. Um Deus tão poderoso, mas tem a grandeza de se preocupar com cada um de nós e de desejar cuidar de cada um de nós. Obrigado por isso, Senhor, e que a nossa fé influencie os nossos sentimentos, para que possamos andar de cabeça erguida e com a certeza de que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Aplauda Ele. Presente suas mãos ao Senhor.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor ágape azac do nosso Deus Pai, a consolação, a unção do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diga: Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá bom? Declare a sua confiança em Deus em todo o tempo. Tem hot dog ali atrás, na barraca das mulheres, com maionese caseira. Então um luxo o negócio ali, tá bom? Então passa ali, já compra o seu hot dog do seu maridão, do seu filho, já leva para casa. Quinta-feira estaremos juntinhos aqui. Que Deus te abençoe. Amanhã, 3 horas da tarde, tem culto. Amanhã, 3 da tarde, tem culto. 3 da tarde.